pode ir. Vamos falar nessa noite mais um tema importante da doutrina espírita: passando pela terra. Esse tema, ele encontra-se nesse livro, Calma, mensagem do Espírito Emmanuel, através da psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Um dos títulos, então, desse livro maravilhoso, Calma, é Passando pela Terra. Então, vamos ver o que o nosso nobre Emmanuel nos alerta, porque a doutrina espírita sempre vem alertar. O que a gente faz aqui sempre, todos nós, quando estamos aqui à frente, passando as mensagens, são mensagens de alerta para todos, quem está ouvindo e quem está falando, são alertas para que a gente possa refletir sobre essas mensagens, até o ponto em que nós possamos entendê-las. Então, passando pela terra, começa assim o nosso querido Emmanuel, dizendo: sempre útil não te esqueceres de que te encontras em estágio educativo na terra. Então começa esse texto, Emmanuel, dizendo o seguinte, para que a gente possa lembrar que nós estamos passando por aqui. É uma passagem. Todos nós que encarnamos estamos passando pelo planeta Terra, em estágio educativo. Então nós estamos estagiando, ou seja, aprendendo. É que todos os estagiários fazem em qualquer empresa, firma ou mesmo na universidade, aprender. Nós vamos estagiar. O estudante de medicina, depois de 5 ou 6 anos da faculdade, ele vai fazer residência, 2 anos de residência. Ele não sai já para clinicar, ele vai fazer residência. Então é necessário o estágio. Aqui na Terra, os espíritos que reencarnam, que somos nós, nós precisamos desse estágio aqui na Terra. Só lembrando rapidamente, a escala espírita, que nós vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos, na questão 100, começa lá na questão 100, Kardec vem nos trazer uma classificação, segundo ele, da escala espírita. Ele nos dá 3 ordens. Ele nos mostra 3 ordens de classificação dos espíritos. Começando, nesse sentido aqui, é a evolução espiritual. Daqui até aqui, o espírito está em evolução espiritual. Então ele começa, não vou falar de cada um deles, só para lembrar que estamos em evolução. Aqui são para os espíritos. Então, a terceira ordem, a gente pode encontrar a terceira ordem lá no Livro do Espírito, questão 101 até a questão 106, que dá 5 classes. Começa com a classe mais inferior em termos de moral, com os espíritos impuros, e indo até a 6ª classe, que são os espíritos perturbadores. Nós estamos aqui. Que, seguindo a evolução, a segunda ordem são os bons espíritos. Até onde eu sei, a gente não é nada bom, a não ser que, apesar de nós termos uma parcela de bondade, porque é tudo uma balança. Ninguém é ruim completamente, sempre tem uma parcela de bondade, mas essa evolução vai crescendo nesse sentido. Então aqui a segunda ordem, chamada de bons espíritos, nós encontramos 4 classes. São os espíritos benevolentes, os sábios de sabedoria e os superiores. E no topo da pirâmide, que nós podemos encontrar lá no Livro do Espírito 112 a 113, que é a primeira ordem, que é uma classe só, que são os espíritos puros, são os espíritos crísticos.
Essa que é o nosso objetivo, a evolução, é ir daqui para lá. A jornada é longa, não se preocupe que tem tempo. Quanto mais cedo a gente aprender, mais cedo a gente chega lá. Assim como Jesus, o Mestre, esteve aqui, dentre muitos outros crísticos, né, já alcançaram esse grau de pureza, né, que já se encontra em primeira ordem, primeira classe, ok? Continuando então, Emmanuel, nesse texto, dizendo o seguinte: jornadeando nas trilhas da evolução, não é o tempo que passa por ti, mas, inversamente, és a criatura que passa pelo tempo. Nós, impressionante, quando eu vi isso aí, eu estava estudando, geralmente a gente fala assim: nossa, como o tempo passa, como o tempo voa. Gente, hoje é sexta-feira, a semana já foi. Amanhã, sábado, domingo, daqui a pouquinho já passa, já começa a segunda-feira de novo, começa a luta, a batalha, né, do dia a dia, né, no trabalho, quase de novo. A gente fala: o tempo passa muito rápido. A doutrina espírita vem dizer: não é o tempo que passa, é a criatura que passa. Interessante isso, vamos repetir sobre isso. Esse slide eu já passei de uma outra reflexão que eu fiz, eu achei muito interessante. Encontra-se num outro livro de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, chamado Rumo Certo. Tá? Muito interessante também, e aí eu achei melhor trazer esse slide, porque é o seguinte, é um longo aprendizado. Nós estamos passando pela Terra, nós temos um longo aprendizado, a caminho do crescimento pessoal. Gente, isso aqui é pessoal, o crescimento, o aprendizado é pessoal, para plenitude humana. Esse que é o nosso caminho. Nós começamos, como diz ali, como informa, o nosso slide, na identidade. Ou seja, a gente descobre o que a gente é. Primeiro é o que eu sou, para que eu sou, o que eu estou fazendo aqui. Quer dizer, eu me identifico primeiro. Né? E vocês veem aqui que é tudo alto, ou seja, é pessoal, sou eu. Né? O passo seguinte é autoestima. Eu aprendo a ter uma autoestima, estima a mim mesmo. Né? Aí vamos para o autoconceito, eu me estimando, né? Eu tendo autoestima, eu me valorizando, né? Eu passo a ter um outro conceito. Eu tendo um outro conceito, eu vou adquirindo confiança, aí eu passo a ter autoconfiança. Tendo autoconfiança, eu consigo ver um pouco mais do futuro, que quanto mais eu tenho o conceito de mim, a autoestima, e confiança em mim, eu consigo ver o futuro um pouco melhor. Aí eu vou passar a querer ser, eu sabendo, tendo autoestima, tendo um futuro melhor, aí o que eu quero ser, o que eu vou ser, eu começo a ter a consciência. Dentro disso, eu faço um projeto de vida, mas você vê que para chegar a um projeto de vida eu tenho que ter todo esse conhecimento, esse autoconhecimento primeiro, né? Tendo um projeto de vida, aí começa a dar o sentido da vida. Tendo o sentido da vida, eu tenho minha autodeterminação, eu determino o que eu preciso, o que eu consigo, para onde eu vou chegar. Depois da autodeterminação, eu chego na resiliência. O que é resiliência? É a capacidade do ser humano, do indivíduo, a lidar com problemas. Eu tenho que aprender a lidar com problemas. Quando eu estou nessa evolução aqui, quando eu chego aqui, eu já tenho uma capacidade, mas não plena, mas eu vou tendo a capacidade. É a capacidade da pessoa de adaptar-se à mudança. Então, aqueles que têm essa capacidade de absorver as mudanças e os problemas e continuar, está resiliente. É um passo muito grande perto. E em seguida, a autorrealização. A resiliência, assim, não quer dizer que eu vá cair, que eu vá errar. Não é isso. Né? A gente tem que entender bem que é o seguinte: eu posso cair, mas eu levanto. Eu machuco, mas eu me curo. Eu tenho uma decepção, mas eu consigo controlar aquilo. Certo? A resiliência é isso.
né, eu tenho capacidade de resolver os problemas, de lidar com os problemas, ok? Continuando, Emmanuel nos traz o seguinte texto, mensagem: conserva a esperança em teus apetrechos de viagem. Apetrecho não é mochila, tá certo? É quando eu vou daqui para Curitiba, Paranaguá, pegar o trem lá, eu vou aventurar, ponho a mochila lá e vou pedindo carona, né? Isso é apetrecho. O que quer dizer aqui, apetrecho, é um conjunto de coisas de que é necessário para a nossa existência. Paciência, humildade, compreensão, benevolência, disciplina, caridade. Isso eu preciso ter na minha mochila. Esses são os meus apetrechos. As mensagens vêm de um modo figurativo, nós precisamos interpretar, assim como as parábolas do querido Nazareno, a gente precisa saber interpretar. Ok? Então, conserve a esperança de Deus apetrechos naquilo que você tem, que você traz, na sua bagagem, na sua consciência. Essa tirinha aí, de um lado você vê compreensão, do outro lado você vê preguiça. Do lado esquerdo você vê lá que o repórter pergunta: qual a sua maior virtude? Aí a menina responde: eu consigo entender as limitações da pessoa. Isso é compreensão. Mas do outro lado, ela já fala: para isso quero que respeite as minhas. Não faço nada além do que me foi combinado. Já começa a colocar condição. É uma diferença brutal. Eu faço isso, faço aquilo, mas se você também fazer. Se você fizer também, se você me der o que eu estou dando, eu só faço aquilo se você fizer isso. E assim vai. Nessa outra tirinha, dois conversando, um fala para o outro: a religião foi a causa dos conflitos da humanidade. Aí o outro responde: assim como o dinheiro, as terras, a política, o poder. Mas o problema, na verdade, está dentro do ser humano. O problema está dentro de nós. Está naquela sementinha ainda que não germinou, que sempre aqui o seu Babeco fala, o Zezinho fala, na sementinha, no Christos, no Cristo interno, no Deus interno, Continuando, Emmanuel fala o seguinte: caminha trabalhando e fazendo o bem que puderes. Caminha trabalhando. Trabalhe o máximo que você possa. Se você precisar dar uma descansada, dá uma descansada, mas você vai caminhar logo em seguida. Mas não é só caminhando, não é só vivenciando, é também ajudando. É caminhando, trabalhando e ajudando. Se você não pode fazer tudo, faça um pouco. Se você não pode fazer 50%, faz 1%. Faça o que você pode. Faça o que você pode. Nós podemos fazer muitas coisas. Muitas coisas nós podemos fazer. Não fazemos de preguiça. Ou a gente está deixando para a próxima, para a próxima oportunidade. Você vê, existem várias pessoas, muitas pessoas, ou até o pessoal, o grupo aqui trabalham, as mulheres trabalham aqui no enxoval, dos recém-nascidos, toda quarta-feira o pessoal trabalhando, se doando. Olha só aquela figurinha aí embaixo, inferior direito, quer dizer, um rapaz, uma pessoa levando música a um asilo. É ajudar ou não é ajudar? É ajudar. Não ajudar não é só com dinheiro, não é você viver no asilo, não é você viver numa creche, não é isso, é você doar o que você pode. Em momento nenhum a gente vai ver na mensagem de Emmanuel que a gente seja sacrificado. Não é isso. É conscientização. Você vê lá pessoa ajudando um faminto, um desnutrido aqui. Um senhorzinho
sendo beijado por uma criança, um beijinho no senhorzinho, né? Acamado, é uma ajuda? É uma ajuda. Coleta de alimentos, quantos alimentos sendo coletados? Você não pode doar alimento, mas vai ajudar a coletar os alimentos. Então ajuda a gente vai encontrar em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é lugar. É só a gente querer, né? Aí Emmanuel continua dizendo o seguinte: aceita os companheiros no caminho, qual se mostram. Esse é mais difícil. Aliás, nada dali é fácil, com certeza, mas esse aí é complicado. Os companheiros do caminho, qual se mostra, sem exigir-lhes a perfeição, da qual todos nós vemos ainda muito distantes. Nós não somos perfeitos. Por que a gente quer a perfeição do outro? Vamos refletir sobre isso. Bom, a não ser que tenha alguém aqui perfeito. Se tiver alguém perfeito, eu peço escusas. Mas eu creio que nesse planeta, salvo raras exceções, né, perfeição. Bom, aliás, por mais, até Divaldo, né, teve deslizes, Chico Xavier teve deslizes, a gente sabe disso. Por quê? Porque eles estão passando aqui e eles estão aprendendo, só que eles estão num nível de desenvolvimento espiritual muito maior que a gente, né? Não nem vamos comentar isso, mas todos nós temos deslizes. Então a perfeição aqui no nosso planeta não tem, né? Aí ele fala, aceita os companheiros. Aceitar é conviver, é admitir de livre e espontânea vontade, não é nada forçado. Ah, eu vou ajudar, eu estou ali com aquela pessoa, não gosto muito, vou com a cara dela não, mas eu preciso ajudar, eu tenho que ajudar. Você tem que fazer isso, você precisa fazer isso de coração aberto. Você vai ajudar assim? Vai ajudar a pessoa vai sentir amparada? Vai, com certeza, mas você não vai dar um degrau na direção do crescimento espiritual, né? Então, se eu não sou perfeito, eu não posso exigir perfeição, né? Eu não posso oferecer, não posso exigir aquilo que eu não posso oferecer, né? Dê uma olhada ali, né? Aí embaixo ali, naquela foto, a gente tem vários tomates. Se vocês conseguirem ver algum tomate igual ao outro ali, estão de parabéns. Não tem tomate, não tem frutas iguais. O rajado da fruta é diferente, o tamanho é diferente, o formato é diferente, o volume é diferente, o peso é diferente, não tem. Olha o lápis, aquele lápis tem grafite, tem uma capa, a cor é a mesma e tal, né? Mas olha o tamanho das pontas. Você vai encontrar uns semelhantes, igual você não vai encontrar. Olha a árvore onde está nascendo ali. Abriu a pedra, né? Aí continuando, suporta as falhas do próximo com paciência, reconhecendo que nós, os espíritos ainda vinculados à terra, não nos achamos isentos de imperfeições. Quem acha que não tem imperfeição, já é imperfeito. Já tem uma falha aí, né? Suporta, tolera, admite, né? Com paciência, aí pega, né? O que é paciência? É a mais difícil aquisição terrena. A figurinha diz, Deus está me criando ali. Aí ele está lá com um potinho, com líquidos e com uma colherzinha lá. Agora um pouquinho de paciência. Aí ele parou e pensou, paciência não. Que a gente não tem paciência. Não, paciência não vou dar. Paciência tem que ser adquirida. Estão percebendo a passagem pela terra? O que é a paciência? É uma virtude de manter o controle emocional equilibrado sem perder a calma ao longo do tempo. Isso é paciência. Controle emocional equilibrado sem perder a calma ao longo do tempo.
é a capacidade de suportar incômodos, é a capacidade de suportar dificuldades de toda ordem, em qualquer hora e em qualquer lugar. Por isso que é difícil. É a mais difícil aquisição terrena. Costumo dizer que a paciência é o intervalo da sementinha até a flor. A paciência, eu costumo dizer que é o intervalo entre a semente e a flor. Eu já contei aqui uma certa vez a lenda do mestre da paciência, né? Não sei se vocês lembram, que tinha um mestre de grande sabedoria e tinha uma paciência invejável, e que nunca ele se exaltava. Era extremamente calmo e paciente, até que um dia quis enfrentá-lo, né? Um outro mestre quis enfrentá-lo, que até então não era tanto quanto ele, e desafiou esse mestre da paciência. O mestre da paciência, tudo bem, eu aceito o desafio. E ficaram lá, né, os dois, o dia inteiro, né, o mestre queria desafiar esse mestre da paciência, né, falando bobagens, criticando esse mestre, espizinhando, falando mentiras, cuspindo no rosto dele, jogando pequenas pedras. E isso aí foi o dia todo, e não conseguiu. Aí esse desafiante desistiu e foi embora. Aí os discípulos chegaram para o mestre, e perguntou para ele: mestre, como que alguém chega até seu nível de paciência? Como que você não conseguiu perder a paciência, né? Aí o mestre falou assim para os seus discípulos: olha só, se alguém chega até você com um presente e você não aceita esse presente, a quem pertence o presente? Aí os discípulos responderam: a quem tentou entregar. E assim ele falou: isso vale para a inveja, para insulto, vale para a raiva. Quando não são aceitos, quando nossos insultos, a raiva, né, essa inveja, elas não são aceitas, continuam pertencendo a quem carregava consigo. A paz interior depende única e exclusivamente de você, de mim, né? Depende única e exclusivamente de nós, tá? As pessoas não podem lhe tirar a calma, a não ser que você permita, porque ela é sua, ela é individual. É assim as pressões no trânsito, as pressões no trabalho, o orçamento, o cônjuge difícil, né, a dor, todas as dificuldades, né? Mas tudo isso é o quê? Instrumento para transformação, né? Aí eu trago para você um remédiozinho, né, chamado tolerato de paciência. 500 miligramas, se vocês encontrarem, né? 500 miligramas de tolerato de paciência, o uso é oral, né? 5 gotas por dia. Esse remédio serve para combater a impaciência e a intolerância. Ok? Aí Emmanuel continua dizendo o seguinte: levanta os caídos e ampara os que tropeçam. Levante os caídos. O que é levantar os caídos e amparar os que tropeçam? Os caídos são aqueles irmãos nossos que estão aqui no nosso planeta, né, envoltos em droga, no álcool, no fumo, na miséria, sem lar, nas doenças. Esses são os caídos. Levanta os caídos e amparar os que tropeçam. São todos aqueles que estão envoltos na ganância, orgulho, egoísmo, vaidade, prepotência, raiva, ódio. Esse nós precisamos amparar, diz-nos Emmanuel. Continuando, Emmanuel nos diz o seguinte: não te lamentes,
Bom, isso aí é tranquilo porque ninguém daqui lamenta, né? A gente não lamenta nada, né? Aliás, a gente já levanta lamentando, porque quando a gente já levanta, fala, está com sono, estou com sono, não queria levantar hoje, né? Vai chover, não gosto de chuva, ou nossa, fazer muito sol, eu não gosto. A gente vive já lamentando, e já levanta lamentando. Aí fala assim, não te lamentes, não te lamentes. André Luiz diz o seguinte, não é Emmanuel, agora é André Luiz diz o seguinte, se você parar de lamentar, notará que a felicidade está chamando seu coração para uma vida nova. André Luiz nos traz isso. E traz ainda, a sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Então, qualquer mudança no meu caminho, no seu caminho, qualquer mudança no nosso caminho, virá única e exclusivamente pelos nossos pensamentos. Emmanuel continua ainda, habitue-se a facear dificuldades e problemas, de ânimo firme, assimilando-lhes o ensino de que se façam portadores. Facear, habite-se a facear, quer dizer, enfrentar, encarar, assumir dificuldades e problemas. Dificuldade nos ensina e o problema é professor. O interessante, a dificuldade nos ensina e o problema é professor. A dificuldade é aquilo que não é fácil, e é trabalhoso e é árduo. E o problema é a situação de que o indivíduo tem que enfrentar e tem que resolver. É ter o problema, mas também enfrentar e resolver o problema, por necessidade ou por desejo. Aí temos que aprender que a dificuldade, tanto a dificuldade quanto o problema, né, nós temos que aceitar e aprender o que eles nos ensinam. Continuando, Emmanuel diz o seguinte, não te detenhas no passado, embora o passado deva ser uma lição inesquecível no arquivo da experiência. Não te detenhas no passado, não fique no passado. O passado é para servir de aprendizado. Não se detenha no passado. O passado serviu, sim, como aprendizado. Vem nos alertar Emmanuel sobre isso, né? Chico Xavier diz o seguinte, não podemos, essa frase todo mundo já sabe, é muito interessante, né? Mas tem a ver com isso, ele diz o seguinte, não podemos voltar lá no passado e começar de novo, mas podemos começar agora e fazer um novo futuro, fazer um novo fim. Chico Xavier vem sempre nos lembrar isso, né? O passado é sempre lição para nós refletir, não para repetir. O passado não é para repetir, é para refletir. Lembranças do passado, só as boas, que nos incentivam, nos clareiam, nos engrandecem, que nos fazem bem. As lembranças ruins, nós devemos esquecer. As depressões, as angústias, as tristezas, o sofrimento, porque elas só brotam ódio, raiva, ira, mágoa, vem nos dizer Emmanuel. Aí continua então Emmanuel, desculpa sem condições, qualquer ofensa, sejam quais sejam, para que consigas avançar, estrada fora, livre do mal. Desculpar sem condição, não é troca, qualquer ofensa. A ofensa é um obstáculo ao crescimento espiritual, tanto para o ofensor quanto para o ofendido. Assim, é necessário a desculpa. Desculpar-se sem impor condições. O espírito sempre avança mais rápido ou menos rápido de acordo com a sua condição moral. E a desculpa está entre elas.
Quanto mais eu desculpar, quanto mais eu pedir desculpas, mais livre do mal estarei. Continuando, Emmanuel nos diz o seguinte: auxilia aos outros quando estiver ao teu alcance, e repete semelhante benefício tantas vezes quantas isso te for solicitado. Auxiliar, quem quer que seja. Aí alguém pode fazer a pergunta: e o inimigo? Bom, se você tem alguém como inimigo, lhe compete analisar direitinho se realmente ele é inimigo e até que ponto você pode ajudar. Vai lhe competir uma reflexão e um raciocínio sobre isso, porque na realidade não devemos ter inimigo. Alguém pode nos ter como inimigo, mas termos inimigo é outra coisa, certo? É bem diferente você ter inimigo e terem você como inimigo, né? Então, você auxilie o que você tiver condições de auxiliar, né? Pode dar na limpeza, auxiliando o outro na limpeza. Atravessar a rua, né? O senhor de idade atravessar a rua. Um animal, não importa se é ser humano ou um animal, um ser humano racional ou irracional, né? Continua Emmanuel: não te sirvam de estorvo ao trabalho evolutivo as calamidades e provas em que te vejas, já que te reconheces passando pela terra a caminho da vida maior. Nós vamos encontrar muitos obstáculos, isso é dito e certo, a gente sabe disso. Então Emmanuel vem o seguinte: não te sirva de estorvo ao trabalho as calamidades e provas. Quando chove muito, alaga, a gente quer para de chover, quero terra, né? A figurinha ela está mostrando isso. A gente não está contente, pede chuva, vem chuva, tem muita chuva, a gente pede para parar a chuva. Lá no Nordeste está sequinho, não tem água, a gente pede água. A gente não sabe o que quer. Né? E as provas? Né? Se você tem um problema, né? Lá, aquela figura lá que tem, né? o homem com muleta, que não te sirva de esforço, de estorvo para a evolução, que sirva de aprendizado para você enfrentar esses problemas. Graças aqui não chegar a esse ponto, né? A passar fome. Quantos irmãos encarnados passam fome? Mas independente disso, há necessidade de se rever. No livro Missionário da Luz, de Chico Xavier e André Luiz, né, um capítulo Reencarnação, por coincidência ou não, que eu não acredito em coincidência, né? Ontem nós estudamos essa passagem que eu vou passar aqui para vocês, que o Missionário da Luz se dá no mundo espiritual, né? O André Luiz, no Espírito André Luiz, né? Sempre contando, né, o que ele estava passando no mundo espiritual. Então tem uma conversa entre o instrutor dele, Alexandre, com o André Luiz, e diz o seguinte: é muito doloroso observar a extensão dos crimes perpetrados na existência carnal, e ai dos desprevenidos que não se esforçam a tempo no sentido de combater as paixões baixas. Angustioso lhes é aqui o despertar, aqui, ou seja, lá no mundo espiritual. Aqueles desprevenidos, aqueles que não se esforçam a tempo para combater as paixões baixas. Angustioso, Alexandre falando para Ana Luiz, angustioso lhes é aqui o despertar, né? Continuando, Emmanuel diz o seguinte: louva
agrade, abençoe e serve sempre. Devemos ser úteis não somente de acordo com os nossos desejos, mas também de acordo com as nossas forças. Precisamos desejar e fazer aquilo que as nossas forças permitam. Louva que ele fala ali, demonstre apreço e gratidão a Deus. Ele fala ali, agrade, faça com que o outro sinta-se bem. Ele fala ali, abençoe, desejar o melhor para o semelhante. Emmanuel fala, serve sempre, esteja sempre disponível, à disposição de quem precisa. Indo para o final da conclusão, vocês estão vendo ali muitas bagagens. Olha quanta bagagem estão vendo ali na figura do lado esquerdo. E apenas uma trouxinha do lado direito. Alguém leva alguma coisa daqui de bagagem? Uma barra de ouro, um relógio de ouro, um bracelete de ouro, um talão de cheque, tudo assinado. Alguém leva para o túmulo, alguém leva alguma bagagem? Muito, se bem que eu já vi gente colocar coisa dentro do caixão, né? Mas vai apodrecer ali, não é mesmo? Então não é essa bagagem, é a bagagem moral. É o que nós fizemos aqui. Lembremos, as nossas realizações constituem a nossa própria bagagem. Então a minha bagagem é aquilo que eu realizei, aquilo que eu fiz, essa é a minha bagagem. Onde estivermos e nem ouvidemos que das parcelas de tudo aquilo que doamos e fazemos na terra, teremos a justa equação na vida espiritual. Nada é perdido. Equação da vida, olha que interessante a equação da vida. Primeiro eu vou explicar para vocês a vida. Tem uma certa, embora muitas pessoas não façam essa distinção, mas tem uma distinção, né, uma diferença entre vida e existência. O espírito tem uma vida e inúmeras existências. Então tem uma diferença entre vida e existência. Aí a equação da vida é o seguinte, ó. A vida, várias existências, mais amor, o espírito vai para a felicidade. Vai para a primeira ordem, primeira classe que a gente viu lá no início da nossa reflexão da noite. A vida, várias existências, sem o amor, nós caminhamos para a tristeza. E encerrando o nosso último slide, essa foi a grande lição que o querido mestre vem nos ensinar. Esse gráfico eu fiquei mais ou menos uns 20 minutos ali para falar sobre ele, mas não vou falar, só vou falar aqui 1 minuto, tá? Porque é muito lindo esse gráfico, mas ele carece, né, de muito tempo. Então a gente vê ali embaixo, enxamos nas abscissas, na horizontal, o tempo. Nós vemos na vertical a vida. À medida que o tempo passa, não estou falando de os espíritos, né, que vão aqui na Terra para a evolução. À medida que o tempo passa, o amor ao próximo precisa crescer. À medida que as existências, que as sucessivas existências em que nós devemos passar, o amor ao próximo precisa crescer. Juntando os dois, só assim que o espírito vai conseguir galgar a escala evolutiva da perfeição para atingir a primeira ordem e a primeira classe. Não tem outra forma. O Cristo veio nos ensinar
há 2000 anos atrás e ainda não conseguimos entender. Ou se nós entendemos só uma parcelinha. Mas essa é a equação. Amor ao próximo. Muito obrigado. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Boa noite.